Olá, boa tarde a todos. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para o Momento PJE desta sexta-feira, 10 de novembro de 2023. E hoje nós vamos tratar de um tema que eu posso dizer é a novidade do momento, né? Tá nos hits de sucesso aí, não só da área jurídica, mas como assim de todas as áreas do momento, né? Que é a inteligência artificial, né? Eu diria que esse é o tema do ano, inclusive, né? E nós vamos falar especificamente da inteligência artificial generativa e buscar abordar aqui os desafios e também as oportunidades que o uso da inteligência artificial, sobretudo nessa espécie de inteligência artificial que nós vamos trabalhar hoje aqui, que é a generativa, traz para nós aqui do Poder Judiciário, né? E lembrando do nosso momento PJE, vou aqui falar rapidamente para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez. O momento PJE é esse momento semanal, todas as sextas-feiras às 14 horas, a gente se encontra e escolhe um tema para poder falar que esteja ligado ao nosso trabalho com o PJE. E o tema de hoje, conforme eu falei, são os desafios e as oportunidades da utilização da inteligência artificial generativa no Poder Judiciário. E a nossa interação aqui, ela se dá por meio do chat, então fiquem à vontade para poder colocar as perguntas no decorrer aqui da nossa apresentação e também trocar ideias. O chat está liberado para que vocês possam utilizar como um espaço de convivência e de troca de informações. Também quero aqui agradecer já de antemão o apoio que a gente vem recebendo do SEDAP, da Ascom, da CECIM, né, e em especial aqui do Eric e do Anderson, que tem sempre nos apoiado aqui a cada sexta-feira, a Vanessa, a Beatriz e a todos aqueles que nos apoiam para que a gente possa estar aqui reunido e falando de um tema semanalmente a respeito do PJE. A gente vê que esses momentos que a gente tem aqui semanal de encontros, eles são momentos valiosos que nos trazem a possibilidade de conhecer melhor as ferramentas que hoje a gente dispõe para realizar o nosso trabalho, seja diretamente o sistema PJE ou alguma ferramenta adicional, mas que está em conexão com o nosso trabalho realizado no PJE, e hoje não é diferente, né? A inteligência artificial, né? E recentemente a Corregedoria Regional, eu vou falar aqui rapidamente do que a gente pretende falar nesse primeiro encontro de hoje a respeito desse tema inteligência artificial. Já dei aqui uma dica, né, que esse será o primeiro de alguns encontros que nós faremos para tratar desse tema. Então, hoje a gente pretende aqui trazer para vocês a circular da Corregedoria, que a gente colocou, inclusive, aí no chat, para aqueles que ainda não tiveram conhecimento. Recentemente, o desembargador Neverton Guedes, o nosso corregedor regional, baixou essa circular que trata da inteligência artificial generativa, né? E o assunto da circular, que nós vamos ler daqui a pouco, e em seguida a gente vai trabalhar alguns conceitos para que vocês possam compreender o porquê dessa circular e como o porquê dessa circular e como melhor utilizar os recursos que hoje estão disponíveis, né? Porque existem formas adequadas de se utilizar esses recursos de inteligência artificial e existem formas que está sujeito a trazer problemas, né, na utilização se não for utilizado com o devido cuidado. E é isso que a gente quer com esse programa de hoje, alertar a todos os usuários, todos os colegas magistrados e magistradas, todos os servidores que nos acompanham e que estão trabalhando na minuta de atos judiciais, né? Então, a gente vai trabalhar esse conteúdo da Circular COGE 33, de 2023, que trata da utilização não recomendada para pesquisa jurisprudencial, trata também dos deveres de cautela, da supervisão e de divulgação responsável dos dados do processo, quanto ao uso de inteligência artificial em decisões judiciais. Nós vamos, antes de trabalhar detidamente os conceitos que estão ali dentro dessa circular COGE, falar o que é o conceito de inteligência artificial generativa e qual que é a sua aplicação no Poder Judiciário.
nós vamos aí identificar quais são os desafios e também as oportunidades associados a esse uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, e também a gente vai procurar trazer alguns exemplos práticos de utilização errada no uso de ferramentas com inteligência artificial generativa no Poder Judiciário. E trazer aqui estratégias para a gente poder evitar esses erros, né? Em programas futuros, não nesse de hoje, a gente também deve entrar assim numa parte mais prática, né? Trazendo alguns exemplos assim mais direto de utilização, até mesmo falando mais especificamente do ChatGPT, que é a principal ferramenta hoje no mercado de inteligência com a utilização de modelo de inteligência artificial generativa, né? Mas nesse nosso encontro de hoje, esse primeiro encontro sobre esse tema, a gente vai buscar primeiro trabalhar esses conceitos para que vocês possam compreender melhor o que é essa inteligência artificial generativa, né? Então, a gente começa esse nosso encontro de hoje, primeiro trabalhando aqui o texto da Circular COGE, da Circular COGE, número 33, de 2023. Né? Então, os senhores podem ver aqui, já estou compartilhando aí com vocês, né? essa circular, e nós vamos fazer aqui a leitura em conjunto, né? Passar já para os considerandos da circular, que diz o seguinte: a resolução do Conselho Nacional de Justiça 332 de 2020, essa resolução é uma resolução que trata do uso da inteligência artificial no Poder Judiciário, né? Impõe balizas éticas para assegurar que o uso de IA atenda aos objetivos expostos em seu artigo 2º de promover o bem-estar dos jurisdicionados e a prestação equitativa da jurisdição. Considerando B, a inteligência artificial aplicada nos processos de tomada de decisão deve atender ao critério ético de transparência, que implica, dentre outros parâmetros, de acordo com o artigo 8º, inciso 1º da referida resolução, divulgação responsável, considerando a sensibilidade própria dos dados judiciais, o que vai ao encontro dos deveres impostos ao judiciário pela LGPD. No considerando C, os dados utilizados no processo de aprendizado de máquina deverão ser provenientes de fontes seguras, preferencialmente governamentais, passíveis de serem rastreados e auditados conforme as considerações iniciais da aludida resolução. No D, o parágrafo único do artigo 8º, do artigo 18 e do parágrafo único do artigo 19 da resolução supracitada, que é a resolução do CNJ, dispõe, respectivamente, que a proposta de solução apresentada pela inteligência artificial sempre será submetida à análise da autoridade competente e que os sistemas computacionais utilizados como ferramenta auxiliar para a elaboração de decisão judicial deverão permitir a supervisão do magistrado competente. Na de letra E, decorre dos dispositivos mencionados na linha anterior o dever de supervisão do magistrado competente quanto ao auxílio de inteligência artificial para elaboração de decisão judicial, com o qual todos os servidores, estagiários e colaboradores envolvidos devem concorrer. F, os modelos generativos de inteligência artificial que se utilizam de LLM, né, que é a abreviação de Large Language Models, embora sejam uma ferramenta útil para a revisão de textos ou outras atividades auxiliares ao ofício jurisdicional, não foram concebidos para servir como fontes de pesquisa e informações seguras, havendo, desse modo, o risco de fornecer resultados imprecisos sobre fatos, lugares e pessoas e de alucinar informações não fidedignas. Esses conceitos todos aqui, ao longo dessa nossa reunião de hoje, a gente vai trabalhar para que vocês possam compreender os riscos envolvidos na utilização desse tipo de ferramenta e qual que é a maneira adequada da gente se utilizar dela. A linha G, do fornecimento de informações sensíveis e ou sigilosas pelos usuários, também decorreria o risco de se expor de forma indevida dados que deveriam ser resguardados pela Justiça. Nós vamos explicar o porquê disso aqui também.
Na H, o corregedor fala que chegou ao conhecimento dele caso em que uma ferramenta de IA generativa utilizada como assistente de minuta de ato judicial apresentou como resultado de pesquisa jurisprudencial precedentes inexistentes. E, finalmente, no considerando I, ciente da necessidade de se aproveitar as novas tecnologias para o aperfeiçoamento da atividade jurisdicional, este tribunal tem realizado estudos para viabilizar o uso seguro e institucionalizado de tais ferramentas de IA. Tudo considerado, esta Corregedoria Regional, visando ao fiel cumprimento do disposto na Resolução CNJ 332, de 2020, que dispõe sobre a ética, a transparência e a governança na produção e no uso de inteligência artificial no Poder Judiciário, reforça os deveres de cautela, de supervisão, de divulgação responsável dos dados do processo quanto ao auxílio de IA para a elaboração de decisão judicial, ao tempo em que recomenda que não sejam utilizadas para pesquisa de precedentes jurisprudenciais ferramentas de IA generativa abertas e não homologadas pelos órgãos de controle do Poder Judiciário. Esta corregedoria também adverte que decorrem dos dispositivos mencionados nas considerações acima a responsabilidade do magistrado competente quanto ao uso de IA nos serviços judiciais, com o qual todos os servidores, estagiários e colaboradores envolvidos devem concorrer. E assina o nosso corregedor regional, desembargador Newton Guedes. Então, como eu estava dizendo, cada um desses pontos que foram lidos aqui dessa circular da corregedoria, nós pretendemos tratar hoje aqui, nesse momento PJE, para que vocês possam ter uma compreensão mais detalhada desse conteúdo, né? E a gente começa aqui falando, inicialmente, né, dos conceitos, né, de inteligência artificial e o que é inteligência artificial e o que é especificamente a inteligência artificial generativa, né? A inteligência artificial são construções de soluções por meio de sistemas informáticos em que se utiliza ali de fórmulas, muitas vezes complexas, né, com a utilização de algoritmos, que buscam imitar o comportamento humano. Por isso que se diz que é uma inteligência, só que é uma inteligência artificial. A máquina procura funcionar de maneira que parece ser uma inteligência similar à inteligência do ser humano. Mas a gente, ao descobrir como é que a máquina consegue fazer isso, a gente percebe que, na verdade, isso deriva de outros processos, né? Não é que a máquina conseguiu desenvolver uma consciência e, com isso, é inteligente, né? A máquina, na verdade, ela trabalha dentro de padrões, observando aquilo que foi utilizado para o seu treinamento, e, a partir disso, ela começa a reconhecer esses padrões e a dar respostas com base nesses padrões que foram utilizados quando do seu treinamento. E isso faz com que, assim, entrega resultados que são muito impressionantes, né? Que se assemelham muito, em termos de eficiência, ao processo humano de verificação e criação de determinadas tarefas, né? E aí, especificamente, da inteligência artificial generativa, ela tem esse nome no sentido de gerar, de criar, porque ela tem a capacidade de criar textos. E ela cria textos de uma maneira muito convincente. Ela tem uma capacidade impressionante de interpretar também esse texto. Mas como é que ela faz esse tipo de interpretação? Não é uma adivinhação, é por isso que a gente precisa compreender. Ela segue padrões. Então, ela avalia, ela analisa tudo as palavras que constam ali naquele comando, naquele contexto que foi colocado ali para aquela ferramenta de inteligência artificial generativa, e com base nessas entradas, nesses inputs, né, no que você colocou ali, ela vai buscar, dentro de uma análise de probabilidades, quais são as palavras mais prováveis para poder formar um texto. E o resultado assim, tem sido, principalmente depois que a gente viu o ChatGPT, a chegada do ChatGPT 3.5 e agora mais recente o ChatGPT 4, o resultado é muito impressionante, né? Assim, consegue-se extrair textos de altíssima qualidade
E nós vamos aqui falar, daqui a pouco, algumas aplicações que são muito interessantes na utilização desse tipo de inteligência artificial, a inteligência generativa. Né? Então, esse treinamento da inteligência artificial generativa, conforme eu havia falado, ele só é possível porque foi utilizado um grande número de dados para que essa ferramenta pudesse ser treinada. Então, nós estamos falando, assim, não de alguns megas ou alguns gigas, mas nós estamos falando de conteúdos, assim, absurdamente grandes, que serviram para poder treinar esses modelos de inteligência artificial, e eles, conhecendo todos esses textos, eles conseguem, dentro daquele modelo probabilístico que eu mencionei para vocês, reconhecer padrões e, com base nisso, começar a criar textos que são, em sua maior parte, pelo menos no estágio atual, já apresentam assim, um padrão de qualidade impressionante. Né? Então, assim, como aplicações desse tipo de ferramenta, além da geração de texto, né, nós temos outros tipos de conteúdo, por exemplo, com geração de imagens, com criação de letras de música, com criação de vídeos, né, até mesmo animações em desenhos animados, tem se utilizado de inteligência artificial também, design, personagens de videogame e até mesmo para treinar outros modelos de inteligência artificial, a própria máquina sendo utilizada para treinamento de máquina. Né? Então, isso tudo gera uma série de inovações tecnológicas que são muito impactantes e que a gente ainda não conhece. Pelo menos eu vejo que nós estamos ainda num estágio muito preliminar para poder conhecer todas as aplicações e os impactos que a aplicação da inteligência artificial tem e terá, não só na sociedade, melhor dizendo, no Poder Judiciário, mas também na sociedade como um todo. Né? Mas a gente já consegue antever alguns impactos positivos, inclusive, que nós vamos detalhar ao longo aqui dessa nossa conversa de hoje, né? Falando agora mais especificamente na aplicação prática, né, do uso da inteligência artificial generativa no Poder Judiciário. Né? Nós já estamos aqui fazendo na primeira região, e vocês que têm nos acompanhado aqui no Momento PJE são conhecedores disso, uma série de melhorias aí que envolvem automações de tarefa, né? E algumas dessas automações se utilizam de modelos de inteligência artificial, às vezes um modelo mais simples, né? Mas às vezes é uma automação mesmo unicamente só de observar um gatilho e com isso já encadear uma série de ações sem precisar de inteligência artificial. Mas muitas vezes, para poder reconhecer determinado gatilho, para disparar aquela automação, eu preciso ali interpretar determinados dados, fazer uma leitura do conteúdo de determinada peça, e é isso que nós estamos caminhando, para poder, a partir dessa leitura, conseguir identificar dados e, por exemplo, formar agrupamentos de processos similares, e isso já é uma aplicação que pode sensivelmente aí nos ajudar, né, na classificação e na organização dos nossos processos. Né? A gente pode também pensar aí, é um trabalho que ainda está sendo desenvolvido, mas que é muito incipiente, e é por isso que essa circular da corregedoria ela é muito precisa e no sentido de precisão e no sentido de necessidade também do momento, né? Para poder alertar a todos nós que a utilização nesse momento demanda um certo cuidado, porque nós, por exemplo, do ponto de vista da utilização de ferramentas oficiais, nós ainda não temos. Nós pretendemos desenvolver, e eu vou falar um pouco melhor, um pouco mais a respeito disso, ao longo desse nosso encontro de hoje. Né? Mas nós ainda não temos ferramentas oficiais, e quando a gente utiliza ferramentas que estão aí livremente no mercado, isso tem alguns riscos potenciais que a gente precisa ter conhecimento e, com isso, ficar alerta e saber a maneira adequada de utilizar. Mas quando eu falo aqui das potencialidades, das aplicações práticas no Poder Judiciário, eu não estou falando especificamente do que já existe. Eu estou falando do que pode vir a existir dentro de
a soluções homologadas oficialmente. A gente pode vir a chegar aí a algum modelo que nos auxilie na geração de minutas, né? Minutas que precisam passar por uma revisão da assessoria e passar necessariamente por uma revisão do magistrado e da magistrada que vai assinar aquela minuta, aquele ato judicial, né? A gente pode também imaginar aí a aplicação da inteligência artificial em modelos pré-existentes e, com isso, também trabalhar minutas dentro de um modelo pré-existente em que ele foi treinado dentro daquela base que a gente ensinou para ele, por exemplo, decisões proferidas pelos tribunais superiores, decisões proferidas pelo próprio TRF, decisões proferidas pelos nossos juízes, e ele aprender com base naquilo e poder nos auxiliar na confecção de minutas. Isso pode vir a acontecer no futuro. Nós não temos isso ainda, mas é uma aplicação possível para o futuro e que se estuda, né? A gente vê como aplicação prática da inteligência artificial generativa para o futuro, né, a possibilidade, e para o presente mesmo, já se utilizando de algumas ferramentas do mercado, eu vou falar daqui a pouco algumas aplicações, é possível aí a gente já ter uma economia de tempo e de esforço, né, para conseguir elaborar um texto de uma forma mais rápida, né, mas sempre observando as informações necessárias que eu preciso fornecer e construir para que a máquina possa me entregar um texto dentro das balizas que eu estou dando. Porque se eu deixar a máquina livremente avaliar o que eu estou passando, o risco de erro no julgamento é grande. Hoje a gente ainda não tem assim, uma confiabilidade para dizer que uma ferramenta que está aí no mercado consiga, com base em determinados dados do processo, julgar corretamente determinada causa. Essa é uma utilização que eu não tenho a menor dúvida de afirmar que seria uma utilização equivocada. Não é recomendado, não é possível, dentro do que se existe hoje no mercado, eu pegar determinados dados, e existem riscos na divulgação desses dados, que eu já vou até aproveitar dentro do que nós estamos falando aqui e já trabalhar isso. Porque, por exemplo, se eu utilizo uma ferramenta dessas comerciais que está disponível no mercado e coloco dados que são sensíveis naquela ferramenta, eu estou correndo o risco de divulgar dados que servirão para serem utilizados no treinamento daquela ferramenta de determinada empresa e que poderão ser incorporados na base de conhecimento daquela ferramenta de inteligência artificial, e aqueles dados, por exemplo, virem a ser divulgados quando outra pessoa pedindo ali, consultando algo a respeito daquele tema, a máquina pega e traz uma resposta exemplificando com base naqueles dados concretos que foram fornecidos por alguém que se utilizou de dados de processos que estão em andamento, né, para poder consultar determinada ferramenta de inteligência artificial. Então, esses cuidados eles são muito necessários, né, para poder a gente não colocar em domínio público dados que são sensíveis, sobretudo aqueles sigilosos, aqueles reservados, né, em que estão na nossa posse por conta do nosso trabalho no judiciário, né? Mas o que a gente espera é que, ao se desenvolver soluções que possam ser utilizadas e homologadas pelo judiciário, né, a gente tenha soluções aí seguras, e isso nos permita o quê? Isso nos permita liberar o ser humano, os servidores, sobretudo, para realizar tarefas mais complexas. E a tarefa dos servidores e do próprio magistrado seria enormemente auxiliado na parte de classificação, na parte de revisão de texto, na parte de melhoria de texto, na parte de revisão de erros gramaticais. Tudo isso são aplicações que já podem ser feitas hoje em dia.
né? Mas lembrando sempre que o ato de julgar, ele é do juiz, né? O juiz, ele não pode abrir mão do ato de julgar. Então, ele tem que valorar o que consta no processo, ele tem que valorar as provas, e a inteligência artificial pode auxiliar ele nessa valoração, no sentido de realizar resumos mais detalhados e precisos a respeito do processo, e com isso facilitar a conferência de informações, facilitar a conferência de documentos e facilitar o processo decisório do magistrado. Tudo isso são aplicações que a gente vê que podem ser realizadas. E nós estamos trabalhando, nós, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no sentido de desenvolver uma parceria com a Microsoft, buscando uma solução que possa ser utilizada nesse sentido. Aqui eu não estou falando que existe essa solução. Nós fizemos algumas reuniões, nós estamos ainda no início, nós criamos um grupo com a participação de diversos magistrados e alguns servidores, sobretudo da área ligada aos juizados especiais federais, nesse primeiro momento, porque a gente quer trabalhar nessa prova de conceito, né? Ou seja, no desenvolvimento de uma ferramenta preliminar para ver se realmente entrega um resultado útil, efetivo, né? Algo mais específico ali, ligado a benefício assistencial, né? Que foi o assunto utilizado, que a gente viu que para efeito de teste, está mais interessante a gente fazer o teste com esse tipo de assunto. Então, a gente tem feito reuniões regulares, tem ouvido os magistrados, tem ouvido os servidores, tem conversado com essas empresas para buscar o desenvolvimento de uma ferramenta. Uma vez desenvolvida essa ferramenta, nós vamos testar, ver como é que funciona, e funcionando adequadamente, a gente vai começar a divulgar isso para toda a primeira região, né? Mas o estágio atual, ele é um estágio ainda muito inicial, né, em que nós ainda não temos uma aplicação assim decidida e testada a respeito desse tipo de ferramenta, de modo que eu afirmo para todos aqui que estão nos acompanhando, que é muito prematuro ainda a gente dizer que o tribunal tem uma solução já para isso, ou que vai contar com a solução para isso. Nós estamos estudando uma solução para isso. E a gente espera que a gente consiga chegar a uma boa solução para isso. Até lá, o que se dispõe são dessas ferramentas que hoje estão disponíveis no mercado, por exemplo, o ChatGPT, que a utilização demanda, no nosso trabalho, assim, determinados cuidados, que nós vamos trabalhar aqui com um pouco mais de detalhes. Por que demanda cuidados? Porque no treinamento dessa ferramenta, vamos dizer assim, pública, né, que está disponível para todos, nós não sabemos como é que ela foi treinada, e questões éticas podem ser levantadas em relação a isso, né? Nós não sabemos quais foram os dados que foram utilizados, diferente de uma ferramenta que, se a gente conseguir desenvolver, em que a gente sabe, ali nós estabelecemos as balizas e informamos quais foram os dados para onde ela deve apontar e buscar as informações para poder construir determinadas respostas, né? Seja na confecção de um relatório, seja na confecção de uma minuta, seja na avaliação de determinados requisitos de uma petição inicial. Tudo isso são aplicações que a gente está estudando para ver se é possível a gente chegar a uma ferramenta que seja, que tenha essa possibilidade de aplicação com resultados confiáveis e efetivos, né? Então, uma preocupação assim muito presente no treinamento de modelos de inteligência artificial é o que a gente chama de viés, né? Ou seja, você utilizar dados que já possuem determinados preconceitos e aquilo resulta, porque a máquina foi treinada com base naqueles dados,
está sujeito a perpetuar o comportamento de determinados preconceitos, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que estar atento para ver como é que esses modelos estão se comportando, né? Tudo isso é para poder alertar vocês e, para o processo decisório, a utilização dessas ferramentas, ou seja, decidir se vai julgar procedente, se vai julgar improcedente, se vai citar determinada jurisprudência, que é uma característica importante que eu vou trabalhar agora aqui com vocês, isso, para esse tipo de ferramenta hoje, ele não é adequado. Por quê? Porque, como eu falei no início dessa nossa reunião, esse tipo de ferramenta ela trabalha com base em padrões, em modelos probabilísticos, e com isso ela vai construindo determinadas soluções. Aí, por exemplo, se eu utilizo esse tipo de ferramenta para consultar fatos, como se fosse, por exemplo, uma pesquisa numa ferramenta de busca, tipo o Google, a chance de acontecer um fenômeno que nessa área a gente fala que é alucinação, ou seja, a máquina cria determinado resultado, porque é da natureza dela, ela foi treinada para isso. Porque ela vai avaliar o que você pediu, e se ela tiver, dentro do treinamento dela, algo ali que, dentro da probabilidade, ela consiga trazer um resultado exatamente como você está querendo e que confirma com a realidade, por exemplo, a jurisprudência tal, ela trará. Mas nem sempre ela fará isso, porque ela faz uma avaliação de probabilidade. E quando ela não tem determinado dado, ela não costuma afirmar que ela não tem aquela informação. Ela cria. E ela cria, assim, com muita convicção do que está fazendo, né? Ela não dá, assim, nenhuma pista que ela está inventando. Um exemplo clássico disso é a consulta de jurisprudência, em que você, por exemplo, pede a ela, por exemplo, cite uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto tal, e aí vai tratando exatamente como você quer que fale aquela jurisprudência. Ao se utilizar dessas ferramentas de inteligência artificial generativa para fazer isso, por exemplo, o ChatGPT, corre-se um risco muito grande da máquina entregar uma resposta inventada, né? Como já aconteceu em casos concretos. E se o servidor, ou mesmo o magistrado, ou ambos, não tiverem esse cuidado de estar alerta que esse tipo de uso é inadequado, está sujeito, isso, sem a devida verificação, ser colocado numa decisão judicial. E vejam, está citando algo de uma jurisprudência que não existe, porque o modelo de inteligência artificial generativa, ele conhece exatamente como que é estruturado uma ementa de uma decisão em recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Porque ele foi treinado com N decisões dessa. E se você pede determinado assunto e não existe um exatamente daquela forma, o que está sujeito a acontecer? Ele lhe entrega o que você está pedindo. Só que ele cria, ele não vai buscar o que existe, ele não é uma ferramenta de busca. Isso é muito importante, né? Então, ele utiliza todo aquele formato, ele cita o relator, ele dá a data do julgamento, data da publicação no Diário Oficial. Então, ele faz assim de uma maneira muito convincente, né? Eu até brinco assim, quando ele resolve mentir, ele mente assim com convicção, sabe? Então, a gente tem que ter essa dimensão da utilização adequada desse tipo de ferramenta, né? Não é adequado utilizar esse tipo de ferramenta para consultar fatos. Os fatos sou eu que forneço a ferramenta. Como? Como que eu forneço esses fatos à ferramenta? Eu crio, e nós vamos trabalhar isso melhor num outro encontro aqui no Momento PJE, eu crio, dentro do que a gente chama de janela de contexto, que são informações que eu forneço para aquela ferramenta de inteligência artificial, em que eu estou contextualizando a minha pesquisa, vamos chamar assim.
Então, eu vou trazer todos os fatos e eu vou, dentro daqueles fatos ali, pedir para que essa ferramenta, por exemplo, crie um resumo daquelas informações, faça um relatório. Ela faz isso com muita acurácia, com muita perfeição, né? Então, por exemplo, eu tenho uma minuta que um assessor fez e eu quero revisar aquela minuta para poder melhorar os argumentos, melhorar a parte gramatical e de concordância. Isso tudo pode ser feito assim com muita acurácia, né? Com muita perfeição, utilizando desse tipo de ferramenta. Mas se eu não crio a devida janela de contexto e simplesmente peço a esse tipo de ferramenta, assim, utilizando ela como se fosse uma ferramenta de busca, ela corre o sério risco de trazer uma informação que não está baseada em fatos reais, né? Eu até, no nosso próximo encontro, eu devo trazer alguns exemplos concretos, inclusive mostrando aqui dentro do ChatGPT algumas pesquisas que dão esses resultados. Mas se vocês pegarem, por exemplo, e perguntarem ao ChatGPT quem é fulano de tal, sendo uma pessoa assim razoavelmente conhecida, ele vai trazer uma resposta. Mas vocês podem observar que ele traz algumas coisas que são verdadeiras, outras ele cria. E ele vai dar todo um currículo ali, algumas coisas realmente dizem respeito àquela pessoa, outras ele criou dentro daquela avaliação de padrões e de probabilidades, né? E faz um texto assim muito convincente, né? Então a gente precisa estar atento a esse tipo de informação, né? Para poder saber utilizar adequadamente esse tipo de ferramenta, né? Então, já caminhando aqui para a conclusão da minha fala, né, que já se estendeu até bem, né, eu quero agora fazer uma passagem pelos termos da resolução, desculpe, da circular COGE, né, a 33 de 2023, que foi repassada aqui a todos, né, foi encaminhada a todos os magistrados e servidores da primeira região. Então, a primeira parte dela, que eu quero trabalhar com os senhores aqui, diz respeito às balizas que foram traçadas pelo CNJ, pela Resolução 332 de 2020 do CNJ, que traçou ali balizas éticas que precisam ser observadas na utilização desse tipo de solução com inteligência artificial, né? Também uma informação importante que a gente precisa reforçar e que é trazida nessa circular é que assim, a utilização dessas soluções que hoje estão disponíveis no mercado e estão aí livremente, né? Assim, não tem como a gente simplesmente dizer não utilizem, porque elas têm assim uma utilização boa. Se a gente souber utilizar para a finalidade adequada, nós podemos ali conseguir uma melhora no nosso rendimento, né? E sobretudo ali na qualidade do que está se fazendo, na qualidade do texto apresentado. Mas é preciso a gente estar alerta que esse tipo de solução ela tem sempre que ser submetida, essas minutas, quando se utiliza, por exemplo, de uma ferramenta dessas de mercado, de inteligência artificial, a gente tem que alertar, se eu sou um assessor, eu tenho que alertar o juiz com quem eu trabalho, a juíza com quem eu trabalho, de que eu utilizei esse tipo de ferramenta e o colega magistrado e magistrada ficar atento na revisão de tudo que diz respeito aos fatos que estão mencionados naquela minuta, para justamente evitar que fatos que não condizem com os dados do processo, não condizem com a realidade como um todo, né, de fatos de notório conhecimento, né, tenham sido colocados ali naquela minuta inadvertidamente pela utilização dessa ferramenta de inteligência artificial generativa, que, conforme eu falei, assim, é da natureza desse tipo de ferramenta criar textos, né? E ele, se não for dado as devidas balizas, a chance de trazer um resultado com fatos inexistentes é grande, né?
Então, o recado que fica, a informação que fica, o alerta que fica para todos nós é: não devemos utilizar esse tipo de ferramenta como se fosse uma ferramenta de busca. Por exemplo, um Google, né? Ele não se presta a esse tipo de coisa. Eu não posso utilizar esse tipo de ferramenta para pesquisar fatos. Os fatos eu conheço e eu tenho que alimentar, dentro da pesquisa que eu for fazer, na utilização desse tipo de ferramenta de inteligência artificial, eu tenho que dizer a ela quais são os fatos. Eu não posso deixar que ela crie os fatos. E ainda assim, eu tenho a responsabilidade de sempre revisar detalhadamente a resposta que me foi dada, para ter certeza que nenhum fato inexistente tenha sido inserido ali inadvertidamente. Um outro ponto que está tratado também na circular COGE 33 de 2023, e que eu quero aqui reforçar com vocês, é o fornecimento de informações sensíveis ou sigilosas, né, aos usuários. Conforme eu já falei mais cedo aqui nesse nosso encontro de hoje, ao se fornecer determinadas informações na utilização dessas ferramentas abertas, as empresas que são proprietárias desses modelos, elas alertam que todas as informações que eu colocar ali poderão ser utilizadas para treinamento daquele modelo e evolução daquele modelo. Logo, se eu colocar informações sigilosas, se eu colocar informações sensíveis de processo em andamento, corre-se o risco daquelas informações serem divulgadas inadvertidamente. Então, é esse alerta que a gente traz para vocês, para que vocês tomem esse cuidado de não colocar informações de processos sensíveis, sigilosos, quando fizerem a utilização dessas ferramentas abertas, né? A circular também fala, né, de que o tribunal tem realizado estudos, né, para viabilizar o uso seguro e institucionalizado dessas ferramentas, conforme eu já detalhei bem, né, nessa nossa reunião de hoje, né? E aqui concluo a minha exposição, né, reforçando o que a circular diz, né, do nosso dever, tanto dos servidores quanto dos magistrados, de revisar adequadamente, detidamente, o que está sendo feito. Não só quando se utilizar desse tipo de ferramenta de inteligência artificial, mas ter uma atenção redobrada quando se utilizar. E, especialmente para os colegas magistrados, né, lembrar da nossa responsabilidade ao assinar determinado ato judicial, né? Lembrar que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós assinamos, e a gente ter o cuidado adequado de observar o que está sendo trazido pela nossa assessoria, né? Revisar o que está sendo trazido, e verificar o que está sendo trazido, porque, ao fim e ao cabo, a responsabilidade é de quem assina aquele documento, aquele ato judicial, né? E a circular, ela reforça esse tipo de cuidado, né? Trazendo esse tipo de alerta, né? Então, acredito que, em termos de exposição do que é a inteligência artificial generativa e do porquê da Corregedoria Regional, do Corregedor Regional ter trazido essa circular, assim, já está devidamente esclarecido para os colegas, né? A gente pode abrir agora para poder responder, né, algumas perguntas que foram feitas, né? O Eric ficou aí acompanhando e a gente, na medida do possível, trará aqui os esclarecimentos necessários para que a gente possa conhecer um pouco mais a respeito desse tema. Lembrando que hoje é um encontro preliminar, né? Assim, introdutório, para que vocês comecem a conhecer melhor esse tema, que é um tema complexo, e tem muitas nuances, né? Envolvido muitos conceitos novos. E a gente fará aí novos encontros, nós traremos aqui alguns juízes que já se utilizam desse tipo de solução aberta e traremos exemplos concretos aqui de como utilizar de uma forma adequada. Inclusive, nós vamos aqui trazer em outros programas, compartilhar com vocês alguns prompts, né, que são os comandos que a gente pode utilizar, por exemplo, para poder fazer um resumo, fazer uma revisão gramatical e outras utilizações mais que a gente pode fazer já dessas ferramentas abertas. Doutor Naiber, a gente teve, na verdade, tivemos mais comentários hoje, né, do que perguntas em si, nessa exposição. Primeiro, o Valdemar aqui, ele aproveitou a oportunidade para
Tá parabenizando novamente a corregedoria aí na pessoa do senhor sobre o momento PJE, né? Muito importante aí a troca de aprendizado de informações. A Monique também comentou aqui que realmente é muito urgente essa questão da utilização de uma forma segura aí de IA, né, de modelo de IA, porque o volume de trabalho realmente obriga aí os servidores a utilizar essa ferramenta quando for disponível, né? A Dina também aqui agradeceu pelo olhar pelo Jeff em relação àquilo que o senhor falou do que está sendo desenvolvido ali, sendo iniciado o desenvolvimento ali com a Microsoft, né? Sobre a relação lá dos assuntos de benefício assistencial. A Monique aqui também comentou que as grandes bancas de advogados já utilizam a inteligência artificial há algum tempo, né? E sobre a importância que o senhor estava falando aí de verificar, de não confiar totalmente ainda, de utilizar um modelo seguro de IA, né? O Valdemar até compartilhou com os colegas, com os colegas aqui no chat, uma matéria aí do TCU, né? Onde uma auditoria do TCU apontou falhas do INSS no procedimento de análise de recursos previdenciários. E aí, só um trechinho que ele destacou aqui da matéria. Vou até ler, ele colocou aqui, que apesar de o INSS ter decidido investir em inteligência artificial para agilizar a análise dos requerimentos pendentes, foram implementados algoritmos cuja resposta padrão passou a ser negativa diante de qualquer falha, resultando em quase 60% de recusa dos pedidos. Então, é essencial que algoritmos sejam validados de forma criteriosa, com seus resultados submetidos à revisão humana pelo período necessário para se obter segurança de que não existem falhas detectáveis que possam trazer prejuízo a qualquer das partes. Então, realmente, Aí, reforça aí a- a- o alerta. isso, reforça aquilo que eu mencionei, né? No treinamento desses tipos de modelo, se não tiver o cuidado, cria-se o que a gente chama de viés, né? Então, o algoritmo que foi utilizado ali para poder treinar o modelo, ele foi baseado em determinadas informações que tinham um viés de negar. E aí, o que ele fez? Ele repetiu o comportamento. O padrão era aquele e ele, inadvertidamente, ficou repetindo e negando, inclusive, algumas situações que talvez não fosse o caso de negar, né? Mas que, com base no treinamento, ele estava reconhecendo padrões de análise ali que tinham sido feitas anteriormente, né? Repetindo um viés que já existia. Perfeito. O Márcio Fábio também colocou aqui, Dr. Naiber foi assessor ele comentou aqui sobre a fala que o senhor disse, às vezes o chat GPT mente de uma forma muito convincente, né? Ele colocou, Dr. Naiber foi assessor no MPF, essa ferramenta me lembra muito o que fazíamos. O procurador decidia como opinar e nós fundamentávamos e embasávamos com jurisprudência e doutrina. E doutor, também mentíamos muito convincentemente. Às vezes. O Rogério colocou aqui também um exemplo de IA que está sendo desenvolvido, é o Victor, que é a inteligência artificial que está sendo desenvolvida pela UNB e o STF, que é um modelo de inteligência artificial que vai ser utilizado para pré-processar os recursos extraordinários logo após a sua interposição, visando antecipar o juízo de admissibilidade quanto à vinculação a temas com repercussão geral. Né? Deixa eu fazer um comentário aqui a respeito disso. Nós estamos acompanhando, né, o desenvolvimento de alguns modelos, né, de inteligência artificial por outros órgãos do Poder Judiciário, e não só do Poder Judiciário, também de fora do Poder Judiciário, mas que trabalham com o Judiciário, né? Então, essa solução do STF é uma solução muito interessante, que a gente já está conversando com eles para ver a possibilidade de trazer para cá também. O STJ também tem uma solução que é baseada nessa solução do STF, né? O Vitor e eles fizeram uma adaptação lá para aplicar aos recursos especiais, então a gente também está abrindo uma linha de conversação com eles para ver o que a gente pode fazer para trazer esse tipo de solução e adaptar aqui na avaliação dos requisitos aí de admissibilidade, né, de recurso especial extraordinário. Então, isso aí são exemplos de utilização compartilhada de soluções que já foram desenvolvidas. Hoje, no âmbito do CNJ, da plataforma digital do Poder Judiciário,
Existe a Synapse, que é uma solução que foi desenvolvida lá pelo Tribunal de Justiça de Rondônia e depois nacionalizada, né? E que é um repositório exatamente de modelos de inteligência artificial, né? Então, todo o judiciário tem aí desenvolvido os seus projetos, né? E, uma vez eles desenvolvidos, eles ficam lá depositados na Synapse, e outros tribunais podem se utilizar daqueles modelos para poder desenvolver as suas próprias soluções. A gente também está atento a isso, já selecionamos alguns modelos de outros tribunais e a gente, por meio da COFAGE, já está buscando se utilizar de determinados modelos para poder ver a aplicação, a prática aqui na primeira região, né? Então, são exemplos aí de soluções desenvolvidas e homologadas dentro do judiciário e que poderão trazer aí um bom resultado para a gente. Da mesma forma, foi mencionado aí também, né, Eric, o projeto A Lei, né, que foi desenvolvido e continua sendo desenvolvido, mas foi desenvolvido inicialmente pela UNB junto com o tribunal. Hoje o tribunal é quem tem feito o desenvolvimento desse projeto, né? A gente já colheu alguns frutos e o tribunal pretende desenvolver ainda mais esse projeto para que ele possa vir a atender melhor os gabinetes do segundo grau. Também existe um projeto do A Lei 2, né, que, na verdade, a Lei 2 porque já teve o primeiro projeto, que foi esse que eu falei, né? Mas é um outro projeto que também é o A Lei, para o primeiro grau, que está sendo desenvolvido pela seção judiciária do DF, né, juntamente com a UNB e apoio aí da Biotic, né, que é do GDF, do Governo do Distrito Federal. Também está em andamento, né? Um outro exemplo de projeto de inteligência artificial em andamento no âmbito da primeira região. Pode continuar, Eric. Perfeito, doutor. A gente tem também aqui, tem mais alguns comentários aqui. O Rafael, Rafael Lima da Costa, ele comentou aqui que a atualização do ChatGPT já está permitindo a criação de uma configuração personalizada para que você utilize, para que você use para finalidades específicas e seguindo critérios e determinações previamente estabelecidas. Então, talvez isso ajude muito no desenvolvimento de ferramentas úteis para a nossa atuação, né? E aí ele pontua também que realmente é relevante o cuidado com informações sigilosas e sensíveis, né? Tem aqui o Sérgio, como o senhor mencionou aí, comentou aqui também que a lei é a IA que está sendo desenvolvida já até um tempo pela UNB, aqui em parceria com o TRF. A Liliana fez uma pergunta aqui, e o Valdemar também já ajudou aqui na resposta, vou passar aqui também para o senhor. Acredito que o ChatGPT, se for integrado ao PJE, será uma excelente ferramenta para resumos e consulta e extração dos dados do processo. O uso dele para indicar procedência ou improcedência de pedidos não seria perigoso? Eu posso até ler a resposta do Valdemar aqui, doutor, e aí o senhor também pode complementar. O Valdemar, como o senhor mencionou também sobre o que está sendo efetuado aí junto com a parceria com a Microsoft, né? Ele fala que ele faz parte do grupo de trabalho aí para o GF e que está sendo trabalhado sobre a presidência do senhor, no sentido de que toda decisão sempre deverá ser do usuário. A inteligência artificial apenas irá assessorar, seja no resumo ou indicação de possíveis padrões de fluxo a ser seguido, seja após a decisão do usuário para elaborar uma minuta. Perfeito. O resumo que o Valdemar deu aí da diretiva que nós estamos seguindo foi assim bem esclarecedor, né? O resumo, Liliana, aliás, Liliana também faz parte desse grupo, tem nos apoiado também. O resumo nós não podemos deixar na mão da inteligência artificial o poder de decidir, a decisão é nossa que eu falo do magistrado, da magistrada, né? O que a gente tem que fazer é se utilizar dessas ferramentas para poder facilitar o nosso processo decisório. Ou, como o Valdemar bem disse, né, se utilizar dessas ferramentas para facilitar a avaliação de fluxos e, com isso, conseguir tramitar de uma maneira mais rápida o processo, né, e automatizar aquilo que possa ser automatizado, né, e a gente ganhar com isso em eficiência, em produtividade, né? Então, tudo isso a gente tem estudado, tem avaliado, algumas coisas já estão sendo aplicadas, outras a gente espera que seja possível a aplicação para o futuro. Bom, então foram essas, doutor. Esses foram os comentários aqui, as perguntas do Momento PJE de hoje. Então, agradecer aí a participação de todos,
Agradecer ao Eric aí por ter nos auxiliado aí hoje com as perguntas e comentários, a Vanessa, a Beatriz e a toda a equipe aí que tem nos auxiliado no Momento PJE. Então, desejar aí uma boa sexta-feira a todos e até a próxima. Um abraço.